A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui o Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para acompanhar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2024 está falando sobre família, um projeto de Deus. E nós chegamos na lição de número 12. Isso aí. Lição de número 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Seja você muito bem-vindo. Pega a sua revista, se ela tiver assim, ó, capengando, feita a minha, é que a minha anda na mochila. Você pega ela aí e bora acompanhar. Já deixa ela aqui aberta e a gente já pode dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor nessa jornada de aprendizado cada vez mais com a família, em direção à família, ensinando a família, mostrando à família o caminho que deve seguir. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 24 de março de 2024. Lição 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. É maravilhoso essa lição. Particularmente, meus irmãos, esta lição eu posso dizer para vocês, eu já dei essa lição na minha igreja. Como assim, professor? Nós não tivemos a primeira aula, foi em janeiro. Aí o que o superintendente fez? Me convidou para poder juntar a aula 2 com a aula 12, juntar e deixar fazer duas. Então eu tive que estudar e aplicar essa lição na nossa igreja para não perder nenhuma, para ver o quanto nós achamos importante. Agora eu vou relembrar com vocês a aula de número 12. Mas antes da gente ir para a lição de número 12, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. É problema que, como eu não tenho a frente do celular para mim, para eu poder ver, não sei se você está vendo, mais ou menos assim. Essa aqui, se você não está vendo direito, eu vou te explicar o que é. Essa aqui é a nova revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Eu ainda não recebi ela impressa, né, Betel? Demora, né, Betel? Então eu não recebi ela impressa. Porém, eu recebi aqui uma amostra dela digital. Então eu tenho aqui a amostra. E pela amostra que eu tenho a capa, que é essa daqui, uma pessoa sendo batizada nas águas e a mão de Deus, uma capa bonita, gostei da capa, um amarelo dourado, como se fosse Deus, Jesus, né, descendo água sobre a pessoa aqui sendo batizada. Muito, muito bonita a capa. E o título é Ordenanças Bíblicas. Aqui pequenininho, deixa eu ver se aumenta. Aumenta. Doutrinas fundamentais, imperativas, aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Aí, aqui eu tenho o sumário dela para ler para vocês. Deixa eu ler aqui, deixa eu aumentar, porque essa amostra aqui veio pequenininha. Aqui, ó. Eu não vou repetir a palavra, mas todas elas vêm com a palavra ordenança, tá? Todas as lições, da primeira à 13ª, vem com a palavra ordenança. Então, eu vou só ler para você o que é a ordenança. Olha o que nós vamos aprender. Para a ordenança, né? Para crer e ser e descer as águas batismais. Para participar da ceia do Senhor, para congregar e prestar culto racional, quando a contribuição financeira, a ordenança, né? Quanto à contribuição financeira, para uma vida de vigilância e oração, para uma vida de obediência e submissão, para uma vida de fidelidade e lealdade, para confessar os pecados e perdoar as ofensas. E é boa. Lição de número 8. Boa. Lição 9. Para uma vida de santificação. Boa. Para buscar a paz e fazer o bem. É isso mesmo. Buscar a paz com todos, né?
A próxima, para exercer fé. Precisamos exercer fé. Para amar o próximo, é só um pouquinho difícil. E para encerrar, para pregar o evangelho. Todas elas dizendo ordenança, 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 ordenança. Professor, o que você achou dessa lição? Aí eu tenho a lição 1 aqui, tá, gente? O pastor que vai ministrar ela é o pastor Abner Ferreira, é ele. Como é a amostra, eu tenho aqui, a primeira lição, é o batismo, tá? Eu estava falando até para o meu superintendente, que aqui já dá para ensinar o pessoal que vai descer as águas. É isso mesmo, a primeira aula vai ser dia 7 de abril. Ordenança para crer e descer as águas. Texto de Mateus. É isso aí. Qual vai ser os tópicos? Olha eu dando spoiler para vocês aí, a salvação é para quem crer em Jesus. Ponto 2. Batismos. Sepultamento de pecados. E o ponto de número 3. Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Irmão, é isso aí. Certo? Professor, o que você achou? Assunto bom? Necessário? Sim. De vez em quando, há uma necessidade que a igreja precisa voltar aos primórdios. Voltar. Se você, sem querer ofender, perguntar para muitos o que é o batismo, para que é o batismo, para que serve o batismo, já nem lembram mais. Não é que não sabe, é que não lembra. Eu faz, misericórdia, 20 anos mais ou menos, eu tenho 24 de evangelho, vou fazer 25 esse ano, mais ou menos isso, mais ou menos 20. De 18 a 20 anos. Às vezes você nem lembra. Eu sei porque eu dou aula de batismo, né? Nas águas, enfim. Mas precisa, sobre ceia precisa, sobre exercer fé precisa. Irmãos, essas doutrinas básicas precisa de vez em quando vir trazer à tona para que o crente não se esqueça. Eu sinto falta de ainda uma revista falando sobre santificação, justificação, glorificação, sabe? Essas coisas que o crente deveria se manter, não esquecer de praticar. Então, eu espero que seja boa. Pelo que eu li, é bom. É bom e é bom. Tá bom? Tá bom aí para você? Ficou tudo tá bom, tá bom, tá bom? Então bora para a nossa lição, que ainda não terminou o trimestre, mas já providencia aí na sua igreja essa revista, porque doutrina básica serve para todo crente em todo o tempo. Vamos lá? Nosso textuário se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, 24, que escrito está: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Tá? Outra tradução vai dizer uma só, ainda vai afirmar, né? Uma só carne. Verdade aplicada: uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom que o homem está só, pois não havia quem lhe correspondesse. Irmão, eu não vou dizer que heresia, mas um erro grotesco de uma cabeça que está falando o que pensa, dizendo que Adão sentiu falta de alguém igual a ele. Não tem isso na Bíblia não, varão. Não faz isso não, crente. Adão não sentiu falta não. Foi Deus que disse, não é bom. Adão não sabia o que era mulher, como é que ele ia sentir falta de algo que ele não tinha? Sabe, um pregador viaja, irmão. Cada macho tinha sua fêmea. Então Adão viu que ninguém lhe completava. Então ele ficou, irmão, aí sim é heresia. Ele ficou desejando ter uma daquelas. Faz isso não, crente. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem nada a ver. Adão não pediu. Adão não sentiu falta. Adão nem sabia o que era ter uma mulher. Foi Deus que disse, não é bom que ele esteja só. Vamos falar só o que está na Bíblia, irmão. Bora. O objetivo de hoje é mostrar que a união precisa estar firmada no corpo. Isso mesmo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma
e explicar que a união precisa estar vinculada ao espírito. Aqui, os assembleanos, na sua grande maioria, acreditam que o homem é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito, né? Tricotomia. É o que nós acreditamos, é o que a grande maioria defende. Então, tem que ter essa conexão no corpo, na alma e no espírito. Vamos falar aqui e vai ser muito bom para você. Texto de referência, Mateus 19, do 5 ao 6, depois 1 Coríntios 7, 5. Assim está escrito. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. E assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios 5, verso 7. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O 19, a gente até já sabe, se tornou uma só carne. E como é que um homem e uma mulher se tornam uma só carne, irmãos? Não tem jeito. Aqui é aula para adultos, não é para criança. Aqui o conteúdo é adulto. Órgão genital feminino, órgão genital masculino, união. É aí que se torna uma só carne. Uma só carne é nesse sentido, não tem outro sentido. Não tem como enfeitar. Órgão genital feminino, órgão genital masculino se encaixa e ali se torna uma só carne. Ponto, irmão. Não tem como enfeitar. É isso aí. E Paulo, aqui é Jesus falando, né? Em Mateus 19. No 1 Coríntios 7, aqui é o próprio Paulo falando, não defraudeis. E aqui está falando literalmente de relação sexual. Relação conjugal, porque só pode ser entre cônjuges, tá? Então aqui está falando literalmente da relação conjugal entre um homem e uma mulher. Eu não posso defraudar. O que é defraudar? O que é uma fraude? Uma fake news. Eu estou casado, mas eu não pago a Rose o que é de direito dela. A Rose está casada e não me paga o que me é direito. Paulo fala que é dívida, certo? Relação conjugal entre os cônjuges tem que ser pago. Paulo chama de dívida. Fala, não defraudei. Eu não concordo, irmão. Tem tanta coisa que tem muita gente dizendo que não concorda em vez de ler a Bíblia. Não defraudeis, ou seja, paga o teu marido o que deve a ele, relação conjugal, paga a tua mulher o que deve para ela, em relação conjugal. É disso que 1 Coríntios 7, 5 está falando. E no sugerido de hoje, e no 5, 362, 396. Motivo de oração, ore para que os cônjuges sejam um só no Senhor. Isso aí, curve sua cabeça daí, que eu curvo a minha daqui, e junto nós oraremos. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti por ter chegado até aqui. A lição de número 12. Muito obrigado pela oportunidade, pelo fôlego de vida. Se Tu chegasse aqui para que eu pudesse falar a outros casais, é porque outros casais precisam ser alcançados. E a lição de hoje, a lição de número 12, o sentido de sermos, o verdadeiro sentido de sermos 2 em um só, que somos se juntando em uma só carne. Te agradeço pela vida do pastor Valdir, te agradeço pela editora Betel, que proporcionou esse material. Vem abrir a nossa mente para que a gente possa estar cada vez mais aprimorando os nossos relacionamentos. Amém. Amém daí e amém daqui. Introdução. Diz assim: serem 2, uma só carne, sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Onde 2 se fundem em um, não há mais espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. Puxa minha canequinha para cá, vou para cá para o seu lugar e bora marcar isso aqui. Eu estava sem caneta no dia lá, você acredita, gente? Ô, meu pai, aqui, ó. Mas eu quero marcar essas 3 palavras: individualismo, egoísmo, egocentrismo. Não tem espaço
dentro do casamento para essas 3 palavras. Ponto de número 1. A união precisa estar no corpo. Unidade física, corpo, a unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início era somente Adão, depois Deus fez Eva, Gênesis 2. Em seguida, de dois, Deus mandou voltar a ser novamente um. Deus, é esse mistério misterioso. Adão era um, se tornou 2, mandou virar um. É desse jeito, esse mistério misterioso, entendeu? Adão era um, Deus fez ele virar 2, agora virou um só. Gênesis 2, 21 e 22, mostrando que era um, se tornou 2. E Gênesis 2, 24, mandou esses dois se tornarem um. É desse jeito. Por isso que nós nos tornamos um quando saiu da costela, volta para a costela, varoa. É desse jeito. Tanto que ele falou, né? Do varão foi tirado. Unir-se dá início de ser colocado, grudado, um no outro. Quando você desmembra algo colado, há ferimentos e cicatrizes de ambas as partes. Uma alusão de como é estreito o relacionamento conjugal. Mas o próprio Deus, para o casamento, é algo muito mais sublime do que unir só corpo. Eu e a Rose, a gente gosta de fazer uma dinâmica no Casados para Sempre, não vou dizer qual é a aula, né? Que é para você já não ter o spoiler, mas a gente une 2 papéis, um papel rosa e um papel azul. Nós colamos os 2 e aí durante a aula vai falando e os papelzinhos estão grudados, colado, papel azul, papel rosa. E no decorrer da aula a gente chama um casal ou até a gente mesmo começa a tentar separar. Parte do azul vai no rosa e parte do rosa vai no azul. Então, quando Deus une, para separar, feridas causa tanto em um quanto no outro. Por isso que Deus fala que não separe, porque vai causar dano. 1.1. Precisa estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física e uma forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Gênesis 2, 23. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Do mesmo modo, o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. Tem gente que pega só a metade. Tá vendo? O seu corpo pertence a mim. Você não manda em você. Só que também tem o outro lado, viu? Esse versículo aqui foi muito mal interpretado, muito mal explicado, achando que o homem tem poder sobre o corpo da mulher, mas não esqueça que o poder, nesse sentido de sexualidade, os dois, nenhum tem poder sobre o seu corpo, nem o homem e nem a mulher. Por mais tem que ser com consentimento mútuo, mas não esqueça que não pode defraudar. Irmãos, tem que estar alinhado. Isso aí é 1 Coríntios 7,4. No casamento não se faz guerra de sexo, nem barganha. Deve ser de livre e espontânea vontade, sem coação. Mas a partir de agora, não se pode defraudar, tirar, suprir, esconder, evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo para se aplicar à oração ou à consagração. Paulo recomenda que, se isso acontece, que se junte novamente e rapidamente para que Satanás não tente
por causa da incontinência, falta de controle, dificuldade de segurar o apetite sexual. Esse assunto aqui é um assunto que dá 3 dias de conversa e ainda não chegaremos ao fim. Há uma discussão bem assim: se a mulher não manda no seu corpo e se o homem não manda no seu corpo, mas o homem não está bem para ter relação conjugal com a sua mulher, ele é obrigado a ter? Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Isso que eu estou falando do homem, né? Mas geralmente a gente ouve falar das mulheres. A mulher é obrigada a ter relação com o seu marido se ela não quer, só porque ele quer? Minha irmã, aí tem que ter uma intimidade muito grande. Mas eu não vou ficar em cima do muro. O que Paulo está dizendo é que é obrigado. Professor, não concordo. Meu irmão, está na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu posso imaginar que seja adequado, que seja melhor. Paulo está dizendo: se o teu marido está com vontade de ter relação sexual contigo e você não está bem, se ele não quiser entender, você terá que fazer. E vice-versa, tá bom? É os dois. Irmãos, ou a gente para, e esse trimestre eu falei muito isso, ou a gente para de falar o que a gente acha, ou a gente vai estar levantando questões desnecessárias. Se o homem chegou em casa cansado, mas a mulher dele disse: eu quero, ele vai ter que pagar a ela. Ele não pode defraudar, se esconder, evitar, negar o seu corpo para sua esposa. Ah, professor, mas vai fazer sem vontade? Eis a questão. Quando eu tenho a consciência da minha responsabilidade como casal, como marido e mulher, eu tenho que botar na balança essas coisas. Mas qual é o problema? Não se ensina isso antes de casar. Não se ensina. Aí quando casa, meu marido quer 3 vezes por semana e eu não aguento. Casou, tem que aguentar. Pastor, minha mulher tem um fogo todo dia, pastor. Aguento não, pastor. O que é que eu faço? Ora. Ora e use de tua sabedoria. Use os artifícios que você tem, mas que você tem que pagar para ela. O que é dela, tem. É o que está, minha irmã. Então, eu sei que esse ponto dá polêmica e tem gente que não concorda, mas infelizmente parece grosseria. Mas eu não estou nem aí para o que você acha. Tem que estar na Bíblia. Agora, há um consenso, eu e a Rose, a gente conversa muito sobre isso, ensina para casais. Se eu sou tão alinhado com a Rose e eu entendo que ela não está bem, eu tenho que ter a destreza de dizer: não, hoje não vai dar não, porque hoje ela não está bem. Mas aí amanhã ela não está bem de novo. Aí depois de amanhã ela não está bem de novo. Aí uma semana ela não está bem. 2 semanas ela não está bem. 1 mês ela não está bem. Ela vai ficar bem quando? Tanto como não é simples, não é bate pronto, eu acho que é assim, pronto, acabou. E aí, quanto tempo? Dizem, eu não concordo. Mas estudos, quem sou eu para contrariar estudiosos do corpo humano, diz que um homem e uma mulher saudáveis necessita de prática sexual. Agora falando do sexo. Necessita de prática sexual de no máximo a cada 5 dias. Passou disso, se torna literalmente cobiçoso. Ele começa a desejar a mulher que não é dele. Ela começa a desejar o marido que não é dela. Eu tenho esse dado, foi dado pelo pastor José Gonçalves. Atualíssimo. Atualíssimo, essa palavra está errada, não está? Atualizíssimo, não sei. Enfim, atual. 5 dias. Então, minha irmã, se tu és saudável, veja a frase. Se tu és saudável e tu passa mais de 5 dias
sem ter relação conjugal com o teu marido, tu estás colocando o teu casamento a perigo. Tu, varão de guerra, que passa mais de 5 dias sem ter relação sexual com a tua esposa, tu estás colocando o teu casamento em risco. Professor, você concorda? Eu creio que essa regra para mim tem exceção. Porque a gente trata de casais, a gente sabe que tem casais que só tem relação sexual a cada 15 dias e vive super bem com isso. Porém, não é uma regra. Mas onde é que vai isso? Intimidade. Conhecer o outro. Então, irmão, o corpo tem que ser satisfeito. Porque senão a carne grita e a carne é podre. Se não for o Espírito Santo nela, ela cheira mal. Certo? Eu sei que é um assunto um pouco delicado e muitos não concordam, mas a gente não está aqui para ensinar o que a gente concorda, né? A gente está aqui para ensinar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, é isso. 1.2. Fatores que influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ao outro. Recuar com um gosto amargo para mais na frente avançar com sabor de mel. Uma só carne cuida, ama, respeita, vê as necessidades e auxilia. Uma só carne não se restringe ao ato sexual apenas. Vai além disso. O casamento também funciona como companhia, está junto. Não é bom estarmos só. A solidão é horrível e deprime. O casamento também funciona como companheirismo, modo solidário, amistoso, cordial, bondoso, leal aos convívio, isso mesmo, entre duas pessoas. Veja, o pastor Valdir disse que não é só o ato conjugal. No entanto, ele está dizendo é importante. Porque deixou de ter ato sexual, deixou de ser casado, se tornou amigo. Ponto, irmão. Não tem sentido. Não há outra, não falta até palavra, não tem como. Casou é para ter ato conjugal. Não quer ato conjugal, meu irmão? Fica amigo, vai. Casa não casa não. Está atrelado, um está atrelado ao outro. Vamos para o nosso ponto de número 3. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para a outra pessoa e não o faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta. Quando a pessoa só pensa nela, o eu está aflorado. O egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. O amor não busca os seus próprios interesses, diferentemente da individualidade, que são as características da personalidade de cada um. Ninguém pode ser você. É algo que não se pode passar para a outra pessoa. Ninguém pode fazer em seu lugar. Como tomar banho, se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas, entre outras coisas pessoais. A individualidade pode ser cativante, o individualismo repugnante. Então, um é bom e o outro não é bom, é repugnante, que é o que está aqui. Como eu falei lá na igreja, o que é bom?
Eu, Tony, tenho a minha individualidade e ponto. A Rose não tem como fazer o que eu faço. É o meu jeito e você tem o seu jeito. Pronto, acabou. Isso é fato. Mesmo sendo uma só carne, eu tenho as minhas particularidades e ela as particularidades dela. Só que agora, essas particularidades, elas não sobressaem diante do fato que eu estou casado. Eu estou casado, mas ele não prevalece. No meu casamento, o que prevalece é a unidade. Eu tenho as minhas características, mas ela não pode sobressair sobre o coletivo. O dois que se torna um. Certo? Vamos para o ponto número 2. Vamos lá. Esse aqui foi a união na carne. Agora bora para a união na alma. Né? Carne, nós satisfaz ela com a carne. Carne é com carne. Agora a união precisa estar na alma. É o ponto 2. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. É preciso que haja no casamento o amor, diálogo, cumplicidade, entre outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Mas vamos falar particularmente da alma. 2.1. Precisa estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo, parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena, porque estão conectados. Isso aqui é muito bonito, eu estava até falando sobre isso lá na igreja. Eu estava mencionando sobre isso aqui. Não é que eu fique doente junto com a Rose, mas não tem eu estar ligado o meu corpo e agora ligado a minha alma com ela, eu me senti bem sabendo que ela não está bem. Se você não tem essa ligação com o seu cônjuge, você não está conectado à alma. Aí entra o que eu estava falando lá atrás, de que a gente não pode defraudar uns aos outros no ato conjugal. Então, se eu tenho a consciência que a minha Rose e não está bem de saúde, mesmo eu estando com vontade, com desejo, eu seguro ele. Porque eu sinto que a dor dela, eu sei da dor dela, eu estou compartilhando da dor dela, então eu não posso exigir, obrigar, como algumas pessoas usam a frase, né? Eu não posso obrigá-la. Por quê? Porque nós estamos ligados tanto na alma que o mal-estar dela é o meu. Irmão, curso para casar resolve tanta coisa. Ajuda tanto, você não tem ideia. Um complementa o outro. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um se entristece, o outro não tem alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Seguem rigorosamente o que está escrito em Romanos 12,15. Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. Então, vou até marcar esse versículo aqui. Eu confesso que eu não li esse aqui, eu não li lá na igreja. Mas eu quero marcar com você e eu quero falar. Então, não tem como eu querer ou exigir se eu estou vendo que ela está chorando. Porque se a Bíblia diz em Romanos capítulo 12,15 que eu tenho que chorar com os que choram, como que eu vou me alegrar na dor dela? Não tem como. Por isso nós estamos ligados na alma. É forte. 2.2. A consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém o separe.
Já lemos Marcos 10, 9. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e as diversões, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e o emprego, escolha o casamento. É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. Eu não vou nem comentar, porque veio aqui um moço. Deixa eu marcar aqui, ó. Veio aqui um moço que não concordou quando eu falei que a escala de prioridade Deus, prioridade casamento, prioridade trabalho, prioridade igreja. Ele disse que não. Prioridade primeiro é Deus, depois o trabalho, depois vem o casamento. Problema seu. Na minha casa, prioridade é o meu casamento. Se a minha esposa estiver doente e eu tiver que trabalhar, ô chefe, não vou. Tô doente. Não. A minha Rosa está doente, tô levando pro médico. Prioridade é ela. Antes do meu trabalho. Na tua casa não é assim? Pena. Tenho pena da tua mulher. Que dó dela. Que você deixa ela em casa doente e vai trabalhar. Não tem conexão na alma. 2.3. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível, porque você não trocou por nada, mas existe a reconciliação conjugal. Diz assim: reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado ou em sério conflito. Aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação. Voltar à comunhão que se perdeu. Todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamento no relacionamento conjugal. Conciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla, esqueça o passado. Não cobre mais nada do antigo episódio, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Filipenses 3,13. Perdoa, irmão. Vida que segue. Não fica remoendo não, como diz na minha terra, não. Fica não remoendo não, irmão. Vida que segue. Reconcilia. É o melhor remédio, é o melhor caminho. Senta, conversa, liga corpo e alma. Depois a gente vai ligar o espírito. Espera um pouquinho aí. As brigas não podem ser permanentes, nem capazes de acabar um casamento para sempre. Não, irmão, não pode. Na verdade, quando a gente fala de briga que a gente fala, não é discordar um do outro. Eu não considero briga a Rose querer azul, eu querer rosa. Eu querer macarrão, ela querer arroz. Hoje a gente brigou porque a mulher queria arroz e eu queria macarrão. Ela queria carne e eu queria frango. Eu queria peixe e ela queria... É sério? Isso não é briga, irmão. Isso a gente está discordando do trivial da vida. Vamos dormir cedo, não vamos dormir cedo. Vamos sair, vamos ficar... Isso... Vocês acham? Por isso que eu falei, tem gente que não concorda, né? Da perfeição do casamento. Eu não considero isso aí briga, não. Briga para mim é quando eu ofendo a pessoa dela, a sua moral, a sua índole. Quando eu a maltrato com palavras, quando eu machuco com palavras, quando eu posso, muitos que chegam até às vias de fato de agredir, empurrando, batendo. Isso para mim é briga. Mas discordar
porque ela gosta da Helena Tanuri e eu prefiro o pastor Cláudio, e ela não gosta de ouvir o pastor Cláudio e eu não gosto de ouvir a Helena Tanuri, você acha que isso é briga? Eu não considero isso briga, não. Eu considero opiniões que ela tem de um jeito, eu tenho do outro. Mas foi só um exemplo, tá? A gente escuta os dois, tanto Helena quanto o pastor Cláudio. Mas só um exemplo, que tem gente que acha, eu briguei com meu marido porque ele queria feijão, ele queria arroz e eu queria macarrão. Aí nós brigou. O que é isso, irmão? É sério? Vigia, crente. Isso para mim não é briga, não. Certo? Então, vida que segue. Isso não pode acabar com o teu casamento. Professor, você está ficando sem voz. Tô, menino. Eu tô ficando sem voz. Fico falando muito. 1.3, vamos? A união precisa estar no espírito. Olha só. Unidade espiritual. Espírito. A unidade espiritual busca sentido para a vida, e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e num relacionamento com Deus. O espírito entra em contato com o âmbito espiritual. O espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano, que se comunica e se relaciona com Deus. Deus é espírito e só podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Não é o assunto, caberia um assunto aqui um pouco mais teológico, sobre o corpo é que padece nessa terra. Quando fala de mim, né? Quando eu vim a falecer, o que vai perecer no inferno, o que vai habitar o céu, não é esse corpo. Tanto que Paulo fala que teremos um corpo glorificado. Então essa matéria não vai entrar no céu. Essa matéria não vai ser lançada no inferno. O que é lançado no inferno é a minha alma, ou habitada, ou irá habitar no céu. E o espírito? Aí então uma discussão, porque há quem acredite que o ser humano é dicotomia ou tricotomia. Que o espírito é o que Deus nos deu e que ele toma de volta para ele. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas o texto que eu acabei de ler para você, a Bíblia diz em João 4, 24, que temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, tudo que é em mim, meu corpo, a minha alma, que é fato que nós temos, e meu espírito, tem que louvar o Senhor. Mas o espírito, ele não é algo simplesmente, abre-se um parênteses, meu. Pertence a Deus. Pertence a Deus porque ele deu o fôlego de vida, que nós identificamos como espírito, e para ele retornará esse espírito. O pó, carne, voltará. A alma dará conta do certo ou errado. E o espírito para Deus será devolvido, ou ele tomará de volta. Por quê? Tem um texto lá da crucificação de Jesus que ele diz bem o quê? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, estou devolvendo o que partiu de Deus, estou devolvendo para Deus. É isso aí. 3.1. Precisam estar conectados no espírito. Isso mesmo. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só a corpo e alma, prazer e sentimento sem a razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções.
e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Nós estamos ligados, por isso que a gente fala no separão, porque liga-se, o nosso espírito está ligado um no outro. Por isso que não dá para aceitar divórcio, irmão. Não dá, não dá. Hoje há muitos casamentos não interagem, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé. Buscar adoração e servem a Deus no mesmo espírito e propósito. Deus passa a estar presente na vida do casal. Ele estando no centro da união conjugal, não tem como dar errado, pois ele se responsabiliza e a sua palavra dá o respaldo suficiente. Por isso que nós temos que entender. Eu gosto muito da ilustração do pastor Cláudio, quando ele fala assim, ó, que o homem ele tem que ser, o casal, né? O casal, ele tem que ser satisfazer no corpo, cama, tem que se satisfazer na alma, sofá, e tem que se satisfazer no espírito, igreja. Você tem que 3 ambientes diferentes. Um no corpo, um na alma e o outro no espírito. Então, se a gente não unir esses 3, entender que o nosso espírito precisa de palavra, precisa de oração, que a nossa alma precisa de estar junto, de caminhar, de entender que estamos ligados, né? Mesmo, e o corpo ser satisfeito, a gente se atrapalha no decorrer da nossa caminhada como casais. 3.2. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19, do 3 ao 9. Os que se separem é por causa da dureza de coração, falta de compreensão e perdão. A orientação para não se separar é até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular, humana e de livre-arbítrio dos cônjuges, e não a liberdade bíblica para fazê-la. Eita! 1 Coríntios 7, 39. Quando o casal se separa, não temos mais um inteiro, mas sim 2 metades. O plano divino exclui do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio de forma arbitrária, que segue apenas a vontade de quem quer decidir. Não tem brecha. Então, mantém-se casado. Fica casado, varão. Vai orar, varão. Vai orar, vaso. E tu, solteiro, vigia. Vigia. Para não escolher e depois dizer, deu errado. Ora, varão. Aprende quanto tu pode. Porque depois que casou, tá casado. 3.3. A presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo, mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com ele. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar quando um homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então,
Aprenda, chegando aqui no final, não tem nem aprenda, se torna até, vamos dizer assim, incoerente, né? Diante de 12 lições que você teve, não tem como desvincular corpo, alma e espírito. Vocês se unem nos três, vocês estão unidos nos três. Conclusão nos diz assim: nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. As coordenadas foram do próprio Criador. Se não fosse possível, então ele não teria declarado a sua palavra. E serão os dois uma só carne. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo do tempo. Eu fico com essa última palavra e dizer para você assim: que Deus jamais colocará sobre mim, sobre você, uma carga da qual eu, você, nós não possamos carregar. Então, quando ele disse, e serão dois, uma só carne, é que ele está dizendo para você, varão, você dará conta. Ele está dizendo para você, minha amada irmã, você dará conta. Que Deus abençoe vocês no dia de hoje. Agora, pois, a próxima aula será a última. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Ixi, irmão. Nós já vamos para a gravação da nossa última aula. Eita glória gloriosa. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença e que o trimestre que vem já nos encha da sua alegria. Bora lá? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Desde daí que eu digo daqui, amém. Deus abençoe vocês no corpo, na alma e no espírito. Tchau, povo. Até a próxima aula.